Olá, vamos falar um pouquinho sobre rendimento. A energia consumida por uma máquina não é transformada totalmente em trabalho útil. Parte dessa energia é dissipada em outra forma de energia devido às características de construção da máquina. Então vamos tomar, por exemplo, um motor de indução. Apesar de ser construído da melhor maneira, com os melhores materiais, ele não é uma máquina perfeita, ele vai ter perdas. Por exemplo, perdas nos enrolamentos das bobinas. Então, apesar de ser utilizados materiais condutores, esses não estão alheios ao aquecimento, resultando assim no efeito Joule. Óbvio que a gente utiliza assim, cobre da maior pureza possível, contudo ainda vai apresentar uma resistência elétrica. Então você sabe, quando passa uma corrente por uma resistência, essa corrente elétrica vai ser transformada em calor. Então existem perdas de potência elétrica para a parte de aquecimento por efeito Joule. No ferro, devido aos efeitos de esterese e correntes parasitas, nem todo o campo magnético gerado é utilizado de forma adequada. Então aqui no meu motor de indução é gerado um campo eletromagnético, mas, de novo, o material não é perfeito, existem perdas por esterese magnética, enfim. Atrito. Então, por parte mecânica, eu tenho meu eixo aqui que gira, tem um rolamento, tudo mais, tenho lubrificação, enfim, mas nem tudo é perfeito, vai haver perdas por atrito, então meu motor aquece. Elementos de ventilação, todo motor precisa ser refrigerado através da ventilação de ar externo. Pelo próprio aquecimento da máquina, preciso embutir uma ventoinha, um ventilador, para fazer a dissipação desse calor aqui da carcaça do meu motor, para que ele não sobreaqueça. Aqui no primeiro slide eu tenho uma foto de um motor de indução, uma foto termográfica, que mostra aqui um motor durante funcionamento, onde estão as partes mais aquecidas. Então, uma máquina perfeita não teria esses pontos avermelhados aqui que indicam calor. Ela seria uma máquina aí praticamente azul aí, sem nenhuma perda. Então, por melhor que seja a técnica, por melhor que seja a construção dos equipamentos, ainda vai existir perdas. Mas o importante do rendimento é que ele seja o mais próximo de 100%, ou seja, aquela energia elétrica que eu absorvo da minha concessionária, eu transformo em um trabalho útil, em energia cinética, energia térmica. Então, quanto maior for o meu rendimento, melhor a minha máquina. Então, o rendimento é um valor obrigatoriamente restrito entre 0 e 1, ou 0 a 100%. Quanto maior esse índice, melhor a eficiência do motor. Para efeitos de cálculo na área elétrica, deve ser considerada a potência de entrada, a alimentação da máquina. Então, obviamente, se eu estou colocando 100 kW, por exemplo, numa máquina, o máximo de potência que posso ter na saída é 100 kW. Se eu sair 101 kW, tem alguma coisa errada, eu estou gerando energia. Então, obviamente, o rendimento tem que estar entre 0 e 100%. Quanto mais próximo de 100%, melhor é a minha máquina, porque eu estou convertendo a minha energia elétrica em trabalho útil. Então, a relação, o rendimento aí é dado por essa letra aqui, a letra Ni. Então, é a relação entre a potência de saída pela potência de entrada. Então, eu estou dividindo minha potência de saída, que sempre será um número menor ou igual à minha potência de entrada, se for igual é uma máquina ideal. Mas enfim, então esse valor, esse índice aqui tem que estar 0, alguma coisa, ou de 0 a 100%. Então o PE é potência ativa na entrada, PS é minha potência na saída, como eu tenho watts, eu tenho um índice aí sem nenhuma unidade. Normalmente vai ser dado, a gente vai usar conversões, por exemplo aí, se o motor for dado aí em cavalo vapor, eu posso utilizar essa conversão. Então, 1 CV, a gente pode utilizar a conversão arredondando, para 735 watts. Se for dado em HP, então a conversão seria 1 HP, 746 watts. Então, todos os equipamentos elétricos, geralmente, deveriam vir acompanhado de uma plaqueta aqui de indicação dos parâmetros daquela máquina. Por exemplo, um motor de indução. Eu peguei um motor aqui, tirei uma foto da plaqueta. A gente pode ver aqui como esse é um motor de indução, que pode ser ligado em triângulo em 220 ou em estrela em 380. Aqui está a ligação dos bornes. O que mais que a gente pode ler? Podemos ver que ele é trifásico, que pode ser ligado em 220, 380, a corrente de consumo quando ele está ligando 220 é 1,14, em 380 é 0,66 amperes, a razão de corrente de partida pela corrente nominal é 4,5, índice de proteção 55, a rotação que ele pode atingir é 60 Hz,
certo? Então, todas as características principais devem estar, né, acompanhado aí do motor no manual dele, obviamente, mas também é interessante que tenha na plaqueta. Aqui também tem o rendimento, né, 64%, esse motor específico, e aqui eu tenho meu fator de potência, cosseno φ. Então, isso aqui é um exemplo de uma plaqueta. Então, teoricamente, todas essas informações a gente pode utilizar. Tá, então, usando como exemplo aquela plaqueta, como que a gente pode verificar o rendimento daquela máquina? Aqui eu tenho, deixa eu voltar aqui na plaqueta, ele me diz a potência desse motor. Ou seja, kilowatts é o meu valor de fora e HP, ou CV aqui, né, no meu entre parênteses. Então, esse motor aqui é de 0,18 kW, né, ou 180 watts. Tá? Então, para eu ter certeza que potência trifásica, a gente já viu na última aula, aí, é dado por raiz de 3, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes cosseno φ. Tá? Então, eu tenho meu raiz de 3, vezes, vamos ver aqui na minha plaquetinha novamente, ligado em 380. Cadê? 380 eu tenho consumo de 0,66 ampere. Então, tensão 380, consumo de corrente 0,66 e o meu fator de potência 0,65. O fator de potência também está mostrado na nossa placa, está aqui 0,65. Então, substituindo os valores, a potência trifásica é 282,35 watts. Tá? Então, essa aqui é a potência elétrica absorvida da minha rede. Tá? Para a gente determinar qual que é o rendimento dessa máquina, apesar que está escrito na plaqueta, a gente pode calcular indiretamente. A gente viu lá que a potência daquele motor é 180 watts, né? A gente poderia pegar esse cara e dividir por esse, é para dar 0,64. Mas como já tem na plaqueta 0,64, então se eu multiplicar o 0,64 vezes minha potência elétrica na saída, eu tenho minha potência no eixo, no eixo do motor. Então, quando eu ligo esse motor na rede, ele provê lá na ponta do eixo, a máquina mecânica, 180 watts. Apesar que ele está consumindo 282,35 watts elétricos, vamos dizer assim, de eletricidade, ele está entregando apenas 180,7 watts em potência mecânica. O resto é perdas, perda no rolamento, perda por atrito, enfim. Então, a gente pode verificar aqui, 180 watts, 0,18 watts. Tá certo? Então, peço que vocês façam esses dois exercícios. O motor elétrico monofásico de 5 CV tem tensão nominal de 208 volts. Sabendo que ele possui fator de potência 0,8 e rendimento 92%, determine o triângulo de potências da carga e a corrente consumida. 2. Determine a corrente demandada por um motor elétrico trifásico de 20 CV, rendimento 90%, fator de potência 0,85, sabendo que ele é alimentado em 380 volts. Tá certo? Eu colocaria a resposta dos exercícios nos vídeos posteriores. Agradeço aí o tempo de vocês e até mais.